Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Quem já for entrando aí já vai me dizendo como que tá o som, como que tá a imagem. Já me já me aceito, assumo minha responsabilidade. Erramos na data do folder, colocamos a data de ontem, quarta-feira. É dia 29, quarta-feira, não dia 28, então lá, né, me desculpem. E vamos começar a falar sobre. Tira o microfone perto. Tá dando. Veja agora como que tá. Oi. Tá dando problema no microfone aqui. O resto tá funcionando bem. Facebook como que tá? Instagram como que tá? Tá dando para ouvir bem? Vão me dando um ok aí. Pessoal, já de antemão avisando, estamos eu e o Jean aqui na sala. O Jean está a um esguicho de álcool de mim, então ele está bem longe. A gente tem que manter a distância nesse momento, principalmente porque está aumentando muito o número de infectados e de mortes, tá? Aqui em Curitiba saiu, em menos de um mês aí, saiu de 8 mortes para 80. Então vamos começar a prestar um pouco de mais de atenção, porque o pessoal está relaxando e as coisas estão acontecendo, tá? Então eu estou sem máscara aqui, mas o Jean está lá do outro lado. A minha sala tem mais de 4 metros aqui, então ele está lá. E depois eu jogo álcool nele e taco fogo para tirar o coronavírus dele, tá? Então, assim, pessoal, vou começar já com algumas informações. A semana passada a gente estava falando com a doutora Miriam sobre marketing e algumas pessoas mandaram perguntas. Então, a Cíntia, ela mandou uma pergunta. Jean, como que é a pergunta mesmo? Dela, deixa eu pegar aqui. A Cíntia Santos, ela perguntou assim: atuo como coach. A primeira sessão trabalho com sessão diagnóstica gratuita. E a oportunidade que considero que o cliente pode conhecer, é a oportunidade que considero que o cliente pode conhecer o meu trabalho, tá? Então, conversando com a doutora Miriam, que está na live, obrigado Miriam pela gentileza, ela mandou esse áudio. Deixa eu voltar aqui. Mas basicamente, eu vou gravar um áudio porque acho que tá ficando confuso aqui minha explicação, tá? São algumas perguntas que ela fez. Mas basicamente. Não é este. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Eu vou pedir para vocês compartilharem com as pessoas que acompanham vocês, principalmente o pessoal do Facebook. Partilha por gentileza. Então, assim, ó, a resposta da doutora Miriam para a Cíntia foi essa aqui, ó. Vou gravar um áudio, tá, Paulo? Respondendo a pergunta dela, a princípio, sim. Dar uma amostra grátis ou fazer um diagnóstico é quase como se faz um orçamento para a pessoa. Olha, o problema é esse, olha. E você já mostra um pouquinho do trabalho e as alternativas de solução. Mas a minha pergunta é, os outros coaches, ou não sei como que se fala, né? Não passe saladas aqui na live não, hein, tá? Mas os outros coaches, eles fazem a mesma coisa que ela? Porque o problema não é só dar o diagnóstico gratuito. Se todos dão também, e é uma prática comum de mercado, o que ela está fazendo de diferente nesse diagnóstico que pode mostrar a qualidade do serviço dela, ou o diferencial do serviço dela? Então já é um bom início, tá? Que torna-se atrativo, principalmente em momento de crise, mas pensar no momento que ela está dando esse diagnóstico ou falando do trabalho dela, que vai gerar esse conhecimento e empatia, o que ela faz que é diferente dos demais? O que ela tem que é diferente? Então, assim, entendeu, Cíntia? A maioria dos coaches, acho que é coaches mesmo, não sei no plural como se diz, geralmente oferecem a primeira sessão. Então, acaba sendo um hábito, não acaba sendo um diferencial. Qual que é o teu diferencial nesse primeiro atendimento? Então, mesmo nesse primeiro atendimento, você tem que ser o diferencial, você tem que fazer uma diferença, senão você vai ser igual a todo mundo, tá? Eu também acho legal essa ideia de uma primeira sessão, assim, tá? A Raquel também mandou, ela falou assim, ela mandou no dia seguinte: bom dia, Paulo. Acabei de assistir a live, tentei ver ontem porque queria fazer perguntas, mas o final aqui no sítio não ajudou.
ela estava no sítio. Vou deixar minha pergunta com você. No caso do meu projeto de divulgação de cursos através do Instagram, como que consigo ter alcance na divulgação dos cursos e como captar o público-alvo para esses cursos? Outra dúvida, nesse tempo em que as pessoas não estão investindo muito, como gerar interesse no curso? Como fazer o marketing? Seria mais interessante a oferta de cursos mais acessíveis online? A doutora Miriam respondeu, eu vou ler todas as respostas que ela mandou, que foram várias, e depois ela liberou um áudio aqui, também vou deixar, tá, Raquel? O que ela falou? Respondendo como aumentar o alcance da divulgação dos cursos e como captar o público-alvo. Verifique as hashtags que tem usado, verifique novas hashtags, pensando na busca do que o público faria, como que o público iria buscar os cursos que você vai estar oferecendo na tua região, tá? Pense na lógica de quem busca, não de quem oferece. Então, pessoal, a gente que é profissional liberal, e não só, que tem pessoas que têm empresas aqui, quando nós vamos divulgar o nosso produto, nós não temos que pensar no que a gente gostaria, mas de como o nosso público iria encontrar o nosso produto, tá? Todo mundo ouvindo bem? Tranquilo? Verifique qual o dia e horário no qual o público é mais ativo e publique observando isso. Em alguns casos, vale a pena pensar em anúncios dirigidos. Então, assim, crie teu Instagram, teu Facebook. Doutora, se eu tiver errado, doutora Miriam, se eu tiver errado, corrige aí na live, por gentileza, as informações. Então, crie seu Instagram, crie seu Facebook, coloca ele como profissional e verifica lá, tem uma métrica que indica quando o teu público, o público da tua região, o público que está vinculado a você, que eles mais acessam as informações. Então, é nesse horário que você tem que liberar o material ou um pouco antes para eles terem acesso naquele primeiro momento, tá? Qual marketing efetivo nas redes sociais? Depende qual é o público. A doutora Miriam falou um pouco disso a semana passada. Se for um público mais velho, digamos assim, é no Facebook. Se for um público mais jovem, é no Instagram, tá? E quais hábitos tem esse público, principalmente aí na tua região, que eu sempre falo que Luiz Eduardo Magalhães, o oeste da Bahia, é uma bolha diferente de tudo que tem no resto do país. Tanto que nem corona chega lá, tá? De tão legal que é o lugar, assim, no sentido de... É uma região diferente, é um público diferente, é tudo muito diferente. Não tem problema de economia, não pega, várias coisas acontecem lá, diferentes do resto do país, tá? Se for um público mais velho, pode ser que esteja no Facebook. Se for mais novo, a tendência é ser o Instagram. E agora eu vou liberar o vídeo, o áudio que a doutora Miriam mandou, tá? Confuso aqui minha explicação, tá? São algumas perguntas que ela fez. Mas basicamente, como marketing é efetivo, depende. Tem que encontrar o público, saber quem ele é e qual é o comportamento dele para saber como se comunicar com ele. Quando ela fala ali visitar centros de terapias já existentes, depende. Ela vai fazer benchmark, ela vai vender curso, ela vai deixar folder. Tem que pensar no que fazer. Ela faz a pergunta de como deixar um Instagram chamativo, como montar um Instagram de forma a deixá-lo autoexplicativo e chamativo. Cara, tem que fazer curso. Não adianta. Ou contrata uma agência que vai fazer isso, que tenha conhecimento do público que ela quer trabalhar, ou ela mesma vai fazer um curso. Tem vários cursos de curta duração que ensinam pontos básicos, desde como tirar uma foto, diagramar, como montar uma foto de forma atraente, textos, quantidade de palavras. A parte de Instagram, se for ela que for operar, vai ter que fazer curso. Se não, contratar alguém que tenha conhecimento para isso, sabe? Raquel, aí em Luiz Eduardo Magalhães tem o Smile, que ele é fantástico para isso. Ele é uma das melhores pessoas para fazer isso. O curso do Smile, quando ele vai dar o curso, ele dá genérico. De repente, conversa com ele, ele dá um curso para você de meio-dia, um dia, focado naquilo que você realmente quer, no público que você realmente quer, tá? O Smile, ele não faz um atendimento tão caro,
e ele é muito pontual, ele é muito objetivo nas coisas que ele faz. Eu gosto do trabalho do Smiley, tá? E eu indico de boa, tá? Vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre perfil profissional, sobre metas, sobre criar coisas novas. A imagem tá legal, pessoal? Som tá legal? Me dá um ok aí. Partilha por gentileza já essa live para a gente ter mais pessoas na próxima vez. Lembrando que toda quarta-feira nós vamos estar aqui, ou eu vou estar falando de alguma coisa ligado à prática profissional e a conteúdos energéticos, ou eu vou estar trazendo alguém, como veio já a Fernanda Trovão, como veio a doutora Miriam. Eu vou conversar a partir de amanhã com o Inajar para a gente conversar sobre ufologia e espiritualidade. Então, se o Inajar já estiver na live, já se sinta convidado. Também eu já conversei com o Renan, que ele é psicólogo aqui do Espaço Terapêutico, para estar também falando um pouco da psicologia ligado a um espaço energético como o Espaço Sintonia, que aqui é o espaço onde eu trabalho. Por isso que está diferente o ambiente aqui também, tá? Aqui é a minha sala de atendimento, tá bom? Pessoal, vamos falar então do trajeto de que quando eu me tornei terapeuta, como eu comecei a pensar as coisas. Então, lá atrás, um dos primeiros contatos que mexeu com a minha forma de ver a terapia foi a doutora Miriam, por isso eu trouxe ela aqui. E também foi o Raro de Oliveira. Sigam ele aí também, @Raro de Oliveira. É uma pessoa fantástica, que eu vinha de um meio corporativo para começar a trabalhar no meio autônomo, no meio individual. Então, a primeira coisa que eu fiz foi definir quem era o profissional e qual era o público que eu queria. Então, quando fossem falar de mim, o que eu gostaria que falassem. E isso não é só do meio autônomo, mas é também do meio corporativo. Para quem tem empresas, como você gostaria de ser lembrado? Essa pergunta básica, como você gostaria de ser identificado? Então, para quem entrou antes, eu falei lá que se gostaria que recebesse um e-book antes, então eu vou seguir isso. Se alguém quiser o e-book, peça agora que o Jean já envia para você poder acompanhar e ter um roteiro para você poder fazer as suas anotações aí em cima do que eu vou falar, tá? Então, hoje eu me considero, depois de 10 anos, eu me considero um profissional de sucesso, tá? Então, os meus clientes me indicam para outros clientes, o resultado do meu trabalho, ele aparece. Então, eu, olhando para isso tudo, eu me considero um profissional de sucesso. Qual que foi o meu primeiro foco? Quando eu pensei lá atrás, eu pensei em 4 aspectos primordiais. Foco no cliente, foco em mim. Então, qual cliente que eu quero? E o cliente sempre tem razão, sim ou não? Qual que é o meu foco? Como eu quero ser visto? Foco no tratamento. Qual que é o diferencial que eu vou estar dando, que eu vou estar oferecendo para o meu cliente? E um espaço digno para o meu cliente. Então, para quem está começando ou para quem já tem uma empresa, nós temos que prestar atenção no ambiente, no tratamento que a gente vai dar. Não é só o produto, mas é o tratamento que nós vamos oferecer para aquela pessoa. Como você quer ser visto, como você quer que a sua empresa seja visto e qual que é o cliente que você quer, o que você quer que o cliente fale de você. Eu coloquei, se você quer ser autônomo ou abrir uma empresa, seu foco está no cliente ou no dinheiro? Quando eu comecei a trabalhar, o meu foco ele era no cliente. O dinheiro ele viria como resultado do meu trabalho. Então, se o cliente saísse satisfeito, ele ia voltar. Se o cliente saísse com 110% do que ele veio oferecer, do que ele veio buscar, ele voltaria. Então, aquilo que a doutora Miriam falou a semana passada, qualidade
é a tua obrigação. Qualidade é minha obrigação. Então, o que eu vou oferecer a mais para que o cliente possa gostar do que eu tenho e voltar sempre, tá? Então, eu pensei que o meu foco é no cliente. O cliente vindo, com certeza, vou ter dinheiro, tá? Então, uma coisa leva a outra. Tem o cliente é sinal de dinheiro. O cliente indicou, quer dizer que vai vir outro cliente buscando a mesma satisfação, que vai vir mais dinheiro. Então, o meu foco, ele sempre foi no cliente. Então, se você tem uma loja, se você tem um comércio, se você é autônomo, se você é advogado, o teu foco deve ser na qualidade do cliente. Eu tenho clientes meus que são advogados. E advogado, eu estou falando, pegando uma categoria específica, o advogado, muitas vezes, ele é considerado pelo cliente como sendo desleixado, como ele atende você no primeiro momento, depois ele esquece o seu caso. O advogado sabe o que está acontecendo, o cliente não. Então, passa o maior número, a maior quantidade de informação para o seu cliente. Olha, eu vou dar entrada nisso, o tempo que vai entrar, chegar na mão do juiz, vai ser de 2 ou 3 meses, depois vai correr. Então, assim, nesse período de trânsito, não me incomode, tá? Que eu não vou ter resposta para te dar. A hora que chegar a resposta daqui a 2 ou 3 meses, eu vou te ligar e falar assim, olha, ainda não tenho uma resposta. Aí você vai lá, marca na sua agenda 2 meses, ligar para o cliente e falar aqui, ou já teve alguma resposta, ou não teve nenhuma resposta. Mas dê uma atenção para o seu cliente. Aquilo que a doutora Miriam falou em relação ao dentista dela, né? Se faça presente em todos os momentos, tá? Seja o profissional que você for. Aí o segundo foco no terapeuta. Aí eu coloquei assim, o foco deve estar em segundo plano no cliente. O primeiro é sempre você, profissional. Pelo seguinte, se eu for fazer alguma coisa que eu não gosto, eu não vou fazer meu cliente feliz. Se eu for fazer alguma coisa que eu não gosto, eu vou fazer meio que de qualquer jeito. Então, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar satisfeito, eu tenho que estar realizado com aquilo que eu me proponho a fazer. Então, eu trabalhava antes com assessoria pedagógica, depois da assessoria pedagógica eu fui trabalhar com vendas e eu não era feliz nesses processos. E aí, quando eu fui fazer o curso de massoterapia, eu me encontrei e gostei dessa proposta de trabalhar com terapias. E aí eu me realizei. E isso já está indo para mais de 12 anos. E eu me sinto realizado, eu tenho tesão, eu tenho vontade de sair de casa para poder atender. Então, hoje ainda eu conversava com uma cliente que eu não tenho... Eu vou falar um pouco disso, que o Sintonia Quântica, ele já está entrando dentro das empresas. Eu não tenho vontade de atender empresas, eu gosto de atender gente. Empresas é resultado. Então, eu preciso capacitar mais pessoas nos cursos que eu dou para trabalhar com empresas. E o resultado dentro das empresas é fantástico, tá? Então, o foco primeiro é em mim. O cliente, ele é resultado da minha felicidade. Tá dando para acompanhar o raciocínio? Dá um joinha aí quem está acompanhando. Se tem lógica o que eu estou falando ou não. Ó, a Miriam deu um exemplo aqui, a doutora Miriam falou que o Magazine Luiza, ele fala que quando você faz uma compra, ratificando o que eu estou te falando, eles vão avisando o cliente cada etapa da compra, onde está cada uma, em quais momentos que estão da compra. Pessoal, está conseguindo acompanhar? Eu estou meio longe da câmera, a câmera não consigo ver, o Jean deu um ok para mim, então eu vou continuar, tá? Terceiro aspecto que eu coloco aqui é o foco no tratamento. O terceiro foco é nas ferramentas que você tem em mãos. Conheça as suas potencialidades. Tá voando aqui. Quando eu comecei a trabalhar como massoterapeuta, na minha turma, só na minha turma, nós éramos em 27.
Então, a cada 6 meses, saíam 27 massoterapeutas. Como que eu ia me diferenciar em relação aos outros clientes? Eu foquei no espaço, eu foquei no cliente e eu foquei em mim. A doutora Miriam, vou usar ela o tempo inteiro, tá? Tá acompanhando, né, Miriam? Tá. Ela falou que eu tenho a mão muito boa. E muitas pessoas falam que eu tenho a mão muito boa. Por quê? Dentro da técnica que eu aprendi de massoterapia, eu descobri que eu poderia usar o meu corpo como força para fazer a massagem. Tá? Então, esses dias atrás eu fui trabalhar com a Samara, fazer troca de massagem com ela. E ela falou, meu Deus, você não parece que tem a força que tem. Mas é que eu tô gordinho e eu usei todo o meu peso para fazer massagem nela. E quando eu vou fazer a massagem, eu não uso a força no braço, eu não uso a força no punho. Eu uso a força do meu peso e com a ajuda do óleo eu vou deslizando. Então isso acabou se tornando um diferencial. Tá? Isso acabou se tornando uma forma de ser indicado Paulo. Vai que ele tem a mão muito forte. Hoje eu não trabalho tanto com massagem mais, mas eu indico a Josi que trabalha comigo. A Josi Biora, ela tem uma mão muito forte. A Samara já tem uma mão mais leve. Então eu já consigo indicar para os meus clientes aqui do espaço que querem massagem qual dos dois vai estar mais dentro daquilo que ela precisa. Então eu conheço as ferramentas das pessoas que trabalham aqui no espaço. Tem 7 terapeutas que trabalham aqui comigo, então eu conheço praticamente as ferramentas que eles têm para oferecer. Então você, enquanto massoterapeuta, advogado, vendedor da Avon, autônomo de qualquer área, empresário de qualquer área, veja qual é a sua ferramenta. Eu lembro que na live passada, o Sérgio perguntava como diferenciar a empresa dele do concorrente que não trabalha com a margem mínima. Talvez para o Sérgio e para quem tem empresa, olhar um pouco essa questão que está ligado à energia. Tá? Então eu estou falando da massoterapia aqui. O que isso tem a ver com terapia? Gente, a energia que eu vou botar é o meu peso. A energia que eu vou estar usando vai tirar a atenção daquela pessoa. Quando alguém chega no espaço seu, no teu local de trabalho, ele está buscando alguma coisa, ele foi em busca de uma energia, ele foi em busca de uma resposta. E a resposta que você vai dar é energia. Então é isso que você tem que estar entendendo. Tá? O que eu estou falando aqui é sempre transformado em energia. Vocês estão achando que eu estou virando coach? Não é coach, o foco é sempre energia. Tá? Quem é coach, ótimo. O meu trabalho ele é todo energético. Então, se eu vou olhar para uma pessoa, eu vou olhar para essa pessoa enquanto energia. Se eu vou olhar para uma empresa, eu vou olhar para essa empresa enquanto energia. Se eu vou atender uma fazenda de gado, como eu atendo lá no Tocantins, eu vou olhar para aquela fazenda enquanto energia. E eu tenho que dar resposta para aquela fazenda, para aquela energia, para aquela plantação de soja. Então, o sintonia quântica, que é a técnica que eu trabalho, já está entrando em todas essas áreas com um resultado fantástico. Tá? Por quê? Porque você tem que conhecer a ferramenta que você tem na mão. Então, a partir do momento que você se conhece, que você sabe do que você é capaz, você sabe o que você pode oferecer e você tem condições de se superar cada vez mais. Então, quando eu comecei a trabalhar com pessoas. Hoje eu já estou trabalhando com fazenda, hoje eu já estou trabalhando com empresa, hoje eu já estou trabalhando com escola e tudo mais, tá? Então, é basicamente isso. Pessoal, já vai mandando perguntas para eu ir respondendo daqui a pouco, tá? Para você, seja qual for a tua profissão, seja qual for a sua função, é importante você estar dentro da legislação. Pessoal, dá um joia para quem está acompanhando, porque eu vou mudar de assunto já, tá? Tá. Tudo ok? Tudo jóia? Legal. Então, assim, legislação. Quando eu comecei a trabalhar,
várias pessoas falaram assim, Paulo, se registra como terapeuta ocupacional. Não façam isso. Nunca se registrem em lugar nenhum com outra nomenclatura, com outro feed, tá? Porque isso, você pode estar sendo acusado de exercício ilegal da função. Então, se ainda não tem um sindicato de classe, se você ainda não tem alguém que te represente, busque com um contador a melhor forma de você se identificar para o seu cliente. Tá? Não fuja da legislação, não tente burlar a legislação. Então, aqui no espaço, nós temos CNPJ, bombeiro já veio verificar, polícia civil polícia militar já veio verificar, vigilância sanitária já veio verificar. Então, essas informações todas estão de acordo. Existe um contador, é tudo certinho, tá? Então, a gente precisa dar um respaldo. Por que tudo isso? Porque o meu cliente ele vai pedir nota, o meu cliente ele vai pedir recibo, e eu tenho muitos certificados aqui que validam isso que eu estou falando. Então, atrás da porta lá de entrada, tem todas as informações do meu contador dizendo que eu sou uma empresa formalmente constituída. Então, não fujam da legislação. Se você não consegue ser uma microempresa, abra um MEI, mas abra no último momento. Pegando o exemplo da Raquel do início, primeiro monte o seu Instagram, primeiro monte o seu Facebook, primeiro faça captação dos seus clientes. A hora que a coisa estiver andando, depois de 1 mês, 2 meses, vai lá e cria um MEI, tá? Para você dar um respaldo melhor para o teu cliente, para você poder participar de licitação, para você poder expor mais ainda o trabalho que você já realiza, tá? Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Beleza. Outro aspecto que eu coloquei depois da legislação é o espaço terapêutico. Se você tem uma loja, quando for falar de loja, eu vou pensar na loja do Sérgio, que participou da live a semana passada. Ele tem uma loja de insumos agrícolas, tá? Vamos pensar na loja e vamos pensar no meu espaço terapêutico. O que eu quero transmitir para o meu cliente quando ele vem aqui? Então, quando ele entra na minha sala, para o pessoal do Instagram não dá para ver, o pessoal do Facebook consegue ver. Eu quero mostrar para ele que eu tenho uma energia forte, eu tenho um quadro aqui bem grande atrás de mim, que tem uma energia, que tem uma vitalidade, que ele dissocia, ele destoa, ou melhor dizendo, ele destoa da cor do resto da sala. Então, toda a energia está em mim. Então, a cor quente está em mim. Então, o cliente ele já vai estar vinculando a minha pessoa com a energia vermelha e laranja atrás de mim, que é fogo, tá? Eu sou praticamente fogo. Aqui do meu lado esquerdo, eu tenho alguns certificados, eu tenho mais de 30 cursos que me possibilitam usar como ferramentas. Mas hoje eu trabalho só com sintonia quântica, que é show de bola. Então, eu tenho certificados aqui, eu tenho a minha graduação da faculdade, que eu sou formado em filosofia, tenho a minha especialização aqui que eu fiz na PUC. Então, o cliente ele sabe que eu tenho uma formação básica que eu posso dar um retorno de algum conteúdo para ele. Então, aqui na minha frente tem uma bancada. Se vocês entrarem no site espaçoterapêutico.com.br, vocês vão ver foto da minha sala. Então, tem uma bancada ali com os livros básicos, com o material básico que eu uso no dia a dia, caso o cliente tenha uma dúvida. Ah, Paulo, da onde você tira essa informação que você está falando? Ó, desse livro, pá. Ah, da onde que você tira quando você fala em relação a seres de outras dimensões? Tá, aqui nesse livro, aqui e aqui. Então, eu tenho condições de dar respaldo para o meu cliente. Se você tem uma loja de roupa, se você tem uma loja de insumos agrícolas, qual que é o conhecimento, o que você quer que o cliente entenda? Que você tem uma prosperidade, que você tem conhecimento em relação ao tecido da roupa que você vende, a loja é organizada, a sua loja de insumos agrícolas, por mais que seja de insumos agrícolas, que seja saco, sei lá, faz tempo que eu não entro nesse tipo de loja, ela é organizada, o cliente consegue se localizar ali dentro,
tem pessoas bem localizadas para dar atendimento para aquela pessoa, ou ele vai ficar perdido dentro da loja? Eu, particularmente, quando eu vou em alguma loja, seja de roupa, seja do que for, eu não gosto de alguém me acompanhando. E acredito que a maioria das pessoas não gostam. Mas, em algumas lojas eu me sinto confortável. Quando eu entro na loja, vem alguém, fala, meu nome é fulano de tal, o que eu posso ajudar? Eu falo, olha, só estou dando uma olhada. Isso é papo de gente que não vai comprar nada. Eu falo, só estou dando uma olhada. Então fica à vontade, se precisar de mim, meu nome é fulano de tal e eu vou estar por ali. Isso me dá uma segurança de saber que eu fui acolhido, eu fui recebido, tem alguém ali preocupado comigo, mas não vai estar me incomodando. Então, é uma forma de você fazer um vínculo energético com o seu cliente e, ao mesmo tempo, deixar ele livre, porque o primeiro aspecto que eu trabalho é liberdade, depois prosperidade, depois felicidade. Então, é uma forma daquele funcionário me deixar livre para eu exercer o meu direito de ficar curiando o que eu quero dentro daquela loja. Geralmente, quando eu vou sair da loja, eu falo, olha, muito obrigado. Ou se eu vou comprar alguma coisa, eu vou lá e procuro aquela pessoa, tá? Então, é uma forma de você entender o teu espaço de trabalho. E lembrando que dentro do espaço, você vai passar, dentro do local do teu trabalho, você vai passar a maior parte do seu dia. Então, aqui na minha frente, eu tenho um quadro que eu gosto, eu tenho os livros que eu gosto, eu tenho uma imagem que eu gosto, eu tenho uma cadeira que é confortável para mim, porque eu vou passar boa parte do meu dia. Então tem que ser confortável, tem que ser gostoso, tem que ser bom, tá? Então, quem que é o primeiro foco? Eu. Depois eu tenho que fazer com que o ambiente esteja limpo para o meu cliente, as coisas estejam acontecendo para o meu cliente. Então o foco é o cliente, mas o primeiro foco sou eu. Lembrando que, se você for andar de avião, vai aparecer assim, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Primeiro em quem? E depois na criança, as imagens são muito claras, a orientação é muito clara, aparece uma imagem de uma criança. Depois na criança, ao lado de você. Então, você tem que se sobreviver primeiro, você tem que estar bem para você ajudar quem está do teu lado. Então, primeiro você cria um ambiente que seja confortável, mas que você não exponha tanto a tua vida, não precisa colocar foto de muita gente, nem nada dessa coisa. Coloca uma foto ou outra de você e do teu relacionamento, de você e do teu filho, alguma coisa assim, para saber que ali é um ambiente que agrada, é um ambiente que a pessoa pode se sentir acolhida, que você vai acolher ela muito bem, tá? Tá dando para acompanhar? Dá um joia, dá um ok aí, dá uma curtidinha para eu poder ver. O pessoal do Facebook está mais quieto um pouco, o pessoal do Instagram parece estar mais movimentado. Se movimenta aí, Facebook. Beleza? Dúvidas? Ainda não chegou nada aqui para mim. Pessoal, vá perguntando, tá? Eu vou falando. Receituário. Eu, enquanto terapeuta integrativo, eu não uso o que é chamado... Eu estou falando de receituário para vocês entenderem o que eu estou falando, mas eu uso como recomendação terapêutica, tá? Então, aqui, alguns termos dentro do espaço aqui, eles são diferenciados. Por exemplo, eu não tenho uma clínica. Aqui, a gente não se refere ao espaço como uma clínica, a gente se refere como espaço terapêutico. Tá? Espaço Sintonia, e aqui tem terapeutas de várias áreas. Então, a gente não usa a referência de paciente, a gente usa cliente. Não usamos clínica, usamos espaço terapêutico, porque nós somos diferenciados. Tá? Então, temos que entender que cada local você vai usar as suas designações a partir daquilo que você e daquilo que você acredita e daquilo que você faz, tá? Então, aqui nós não usamos clínica, usamos espaço terapêutico, não usamos receituários, nós usamos recomendação terapêutica, nós não indicamos remédio, a gente não tira remédio de cliente, por quê? Porque isso
é uma prerrogativa médica. O que eu vou indicar é floral, eu vou indicar acupuntura, eu vou indicar massagem, eu vou indicar homeopatia. Então eu vou usar aquilo que está dentro do meu universo para oferecer para o meu cliente. Se eu acreditar que o meu cliente precisa de um remédio alopático, eu vou falar, olha, procura um médico. Tem alguns médicos que têm parceria aqui com o espaço, então eu vou indicar esses médicos. Tá? Então, eu tenho um psiquiatra, Dr. Márcio, quando eu preciso de alguma informação, eu ligo para ele e indico o cliente para ele. Quando precisa de um medicamento mais pesado, eu não tenho problema nenhum de dialogar com a medicina, porque o meu trabalho ele é integrativo. Tem o Renan que trabalha com a gente aqui, que ele é psicólogo. Então, o mental e o físico se integram dentro do espaço sintonia, tá? Para você que tem uma loja, qual que é a imagem que você quer passar em termos de diferencial? Então tem algumas lojas que são ultra chiques. Vamos pegar uma coisa que já meio que faliu, a Daslu, por exemplo. A Daslu, ela trabalhava com o cliente como sendo um rei ali dentro, como um príncipe ali dentro. Se você pegar uma loja ultra chique, como tinha a Daslu antigamente, se você entrar numa Louis Vuitton, por exemplo, quem está em São Paulo, em grandes centros, como Curitiba, tem um shopping só de grandes marcas, e você ir numa loja mais popular, existe uma diferença de atendimento. Você quer, dentro de uma escala, estar mais lá ou mais aqui? Por mais que a sua loja, por mais que a tua representação de insumos agrícolas, ela seja mais popular, o atendimento que você quer dar para o teu cliente, ele é mais popular ou ele é mais sofisticado, vamos por assim dizer? Então, comece a criar um diferencial dentro do teu espaço para que o cliente ele se sinta satisfeito. Então, mesmo se eu tenho uma loja de roupa ou se eu tenho uma loja de insumos como o Sérgio, chegou o cliente, tem lá umas 2 ou 3 mesinhas, eu tenho uns 2 clientes, oi, tudo bem? O cliente chegou da rua. Quer tomar um copo de água? Agora é copo descartável por causa do coronavírus. Mas quer tomar um copo de água, quer ir no banheiro, para você poder fazer a tua compra em paz? Que loja que oferece banheiro pra gente? Que loja que oferece água quando você chega da rua? Fala, olha, quer tomar um copo d'água, sentar um pouco, enquanto eu procuro a roupa que você quer? Olha que gentileza. Quando o cliente vai lá comprar o teu insumo agrícola, olha, tem um café, vamos sentar tomar um café primeiro, depois a gente vê isso, ou você está com muita pressa. Então é entender a necessidade do cliente e criar um protocolo de atendimento, tá? Valéria, meu amor, no caso do receituário, sou terapeuta de florais. Posso propor ao meu cliente e depois, se for o caso, sugerir um médico ou até mesmo sugerir um remédio, deixando claro que estou sugerindo. Remédio não, Valéria, porque o remédio ele é prerrogativa tanto do médico como do farmacêutico, tá? Então, por mais que faça bem para você, se você estiver sugerindo, indicando, se você tiver, isso vai te criar um problema muito grande, tá? Então, acaba sendo a pessoa usar medicamento sem acompanhamento médico, e isso é crime, tá? Então, não faça. Então, indique o floral. Se você indica, eu sugiro, eu vou falar disso aqui mais para frente, mas já pegando a tua pergunta aqui, eu sugiro sempre 3 atendimentos. Por mais que eu trabalho com doses cavalares de floral, tá? Então, eu não trabalho com a receita do bar, que é 3 doses de 3 flores, não. Ou 4 gotas de 4 flores, não. Eu vou trabalhar com 9, 10 gotas porque eu quero que o resultado venha muito rápido, tá? Então, eu quero que em 15 dias a pessoa surte e já entre numa frequência diferente, para quando ela vier de novo, ela tá falando, nossa, muita coisa mudou. Então, eu trabalho com doses mais altas de floral, tá? E o floral que eu trabalho não é o Bá, eu trabalho com um floral específico do Rio Grande do Sul. De repente, eu converso com vocês num outro momento em relação a esse floral, que eu acho ele
melhor. Ele foi, eu conheço o Floral de Bá, eu conheço Filhas de Gaia, eu conheço o Floral de Minas, o Saint Germain, mas o que mais se adaptou à minha energia é o Floral Aura Luz, que é esse que eu trabalho. Ele é de Estrela, no Rio Grande do Sul. Então é o único floral que eu trabalho indicando. Numa necessidade, eu vou indicar o Floral de Bá, que tem basicamente as mesmas flores. Eu vou usar o Floral de Minas, porque são ferramentas que eu tenho. Mas a minha base terapêutica de floral acaba sendo o Floral Aura Luz, porque a minha energia casou muito melhor com ele, tá? Então, essas coisas que, seja você profissional, liberal, ou seja você empresário, você tem que começar a identificar para você começar a defender a sua camisa, defender a sua marca, defender você mesmo, tá? Porque quando você tem essa autonomia, que é o que eu trabalho no 3º curso de Sintonia Quântica, quando você já passou pelo Sintonia 1, que você descobre as suas potencialidades, quando você passa pelo Sintonia 2 e já conhece a tua energia da espiritualidade que está à tua volta, e você entra no 3 e assume a tua autoridade, a tua autonomia, você consegue identificar com maior clareza as ferramentas que você tem. Tá? Então, comece a identificar, você autônomo e você empresário, as ferramentas que você tem na mão para você poder executar. Isso é energia. E quando eu vou entrar numa empresa, eu vou trabalhar isso com aquele profissional. Eu vou trabalhar desse jeito, falando qual que é a energia. Quando eu entro na tua empresa, quando eu entro no teu espaço terapêutico, qual que é a energia que você quer que as pessoas recebam? É uma energia de eu estou vendendo qualquer coisa por qualquer preço, ou eu estou vendendo essa mercadoria porque eu confio nela, porque eu fui até a fábrica, porque eu... Entendeu? Então eu estou trabalhando com essa marca de roupa porque ela é a melhor, porque... Então essas coisas a gente tem que começar a se posicionar, tá? Então nós estamos vivendo, passamos já por isso, por um momento de divisão, de dualidade entre bem e mal muito forte. E agora nós estamos entrando, depois desse recesso que a gente está tendo, de 40 dias e tudo mais, nós estamos entrando num processo de você se posicionar. As empresas estão mudando, as pessoas estão tendo que confiar. Eu não sei se o Jean está trabalhando na casa dele e não... Entendeu? Eu não sei se ele está assistindo televisão ou se ele está trabalhando. Eu tenho que confiar nele. Eu não sei se o Abner, que trabalha comigo, está assistindo televisão ou está trabalhando da casa dele. Eu tenho que confiar. Então eu tenho que cobrar resultados e confiar. Então a maioria hoje dos empresários, e eu me considero, por mais que eu seja autônomo, me considero uma empresa, eu tenho que confiar nos meus colaboradores. Então, todos eles, aqueles que não têm, terão daqui a pouco uma participação nos lucros da empresa. Por quê? Porque eles têm que vestir a camisa, eles têm que fazer parte. Então não tem como eu trabalhar sozinho, não tem como eu aqui trabalhar sem o Jean estar ali do outro lado, não tem como eu trabalhar o Sintonia sem a Fernanda estar fazendo o trabalho dela. Não tem como eu atender o meu cliente se o Abner não marcar os clientes. Então, é um sistema e nós temos que entender que quem trabalha de verdade, vou falar agora que os meus funcionários não ouçam, mas que quem trabalha de verdade são eles. Eles, na verdade, eles me colocam em evidência. Eu posso substituir, fizeram um showzinho ali atrás das câmeras agora, eu posso substituir? Com certeza eu posso substituir, entendeu? Mas é isso que eu quero. Então eu tenho que criar um time que seja forte, que seja coeso, que seja coerente, que vista a camisa, que esteja junto, que não se preocupe de estar numa quarta-feira à noite aqui. Então são pessoas assim que eu preciso. E são pessoas assim que de repente você precisa na sua vida. São pessoas assim que você precisa na sua família. São pessoas assim que você precisa no seu relacionamento. E isso é energia, pessoal. Se você trabalha com uma energia de desconfiança,
as pessoas vão tratar você com desconfiança. Se você trabalha com uma energia de confiança, de parceria, as pessoas vão entender e vão sentir essa frequência em você. Alguma pergunta a mais? Então, assim, em questão de receituário, nunca avaliar, nunca dar diagnóstico, mas você analisa, você avalia, tá? Cria uma ficha de anamnese. Se vocês quiserem, quem trabalha com terapia integrativa, quem trabalha com coaching, eu tenho aí uma ficha de anamnese que é muito legal. Passa para o Jean depois, ele vai cadastrar ali todas as pessoas que querem essa ficha de anamnese e eu mando depois para vocês, tá bom? Aparelhos. Nós, terapeutas, podemos trabalhar com alguns com alguns aparelhos, menos aparelho de pressão, que nós não temos capacitação para isso, menos estetoscópio, que chama aquilo de ver o coração da pessoa, o pulmão, aquela coisa. Então, nós não temos direito disso. Então, nós podemos trabalhar com fotoquilha, nós podemos trabalhar com acupuntura, se tiver capacitação, nós podemos trabalhar com aquele material de fazer limpeza, que são aquelas bacias, eu não me lembro o nome agora, me perdoe quem trabalha com isso, ou se lembrar me manda aqui. Então, nós podemos trabalhar com coisas, com produtos afins nosso. Então, não vamos querer ser aquilo que a gente não é, não vamos querer descaracterizar a nossa profissão, não vamos querer descaracterizar aquilo que nós temos lutado muito para conquistar. Então, hoje já existe um sindicato dos terapeutas, aqui em Curitiba fica a sede do que eu participo, o Sintalpar, e ele dá muito suporte. Então, quando foi para fechar, eu falei, olha, devo fechar sim ou não? Me deu uma orientação. Talvez não seja a orientação que eu goste, mas me deu uma orientação. Quando foi para a gente pensar a possibilidade de reabrir, eu entrei de novo em contato com o sindicato. Me deram uma orientação, talvez eu goste ou não, mas eles me deram uma orientação. Então eu tenho o respaldo do sindicato por trás de mim para avalizar o que eu estou fazendo. E o sindicato ele tem brigado muito para fazer com que a nossa profissão de terapeuta integrativo seja reconhecida como uma profissão válida, tá? Então, vamos merecer isso. Então, quem é advogado tem a OAB, quem é dentista tem o CRO. Então, vamos procurar os nossos conselhos de classe, buscar as informações que a gente precisa para fazer com que as coisas aconteçam, tá? Nossa, tá acabando já, pessoal. E eu não cheguei nem na metade do produto aqui. Pessoal, dúvidas, já vão mandando dúvidas para eu poder ir respondendo. Pessoal do Facebook, por gentileza, compartilha essa live. Pessoal do Instagram, por gentileza, marca depois para a gente poder partilhar, divulgar. Porque eu gostaria que essas informações, se forem legais, tem bastante pessoas participando, eu estou vendo aqui pela quantidade, eu gostaria que chegasse a mais pessoas essas informações, tá? Geralmente, essas informações eu dou em curso, então eu estou passando muito do conteúdo dos cursos para cá. Só para falar que o Jean falou que mandaram algumas informações aqui perguntando de curso. Eu trabalho com o curso de sintonia quântica, eles são 4 módulos, não é fazer propaganda, mas é só passar informação, tá? Vou fazer propaganda depois. Eu trabalho com 4 módulos do Sintonia Quântica. O primeiro, você se conhece enquanto pessoa e conhece a sua energia. O segundo, você conhece a energia à sua volta e a energia do Criador. O terceiro módulo, a gente vai estar trabalhando autonomia, para você poder lidar com as pessoas à tua volta. E o quarto módulo é a questão da morte, tá? Então, ela vai estar trabalhando com sentido para a tua vida. Qual que é o sentido para a tua vida hoje? É aquilo que eu falava lá no início da live de hoje, de você sair de casa com tesão de trabalhar. Então, qual que é o sentido da minha vida? É trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de me relacionar, eu gosto de estar com meus clientes, eu gosto de ver o resultado dos meus clientes, eu gosto de ver tudo isso. Então, isso me realiza,
tá? Então, relacionamento eu vou pensar depois, porque assim, eu me realizo enquanto pessoa, enquanto profissional trabalhando, tá? Então, quem me conhece sabe disso que eu tô falando e não tô falando besteira nenhuma, tá? Devemos emitir recibos, tá? Então, você que está acompanhando aí, o próximo tópico é recibos. Se o nosso cliente quiser recibo, envia. Nota também, se você já tiver a sua microempresa, você tem condições de emitir nota fiscal. Não serve para imposto de renda, mas devemos emitir nota sim, tá? Atendimento. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo. Eu vou rever com o pessoal que trabalha comigo aqui de novo e vou sugerir para vocês, tanto para quem tem loja, como para quem é autônomo, coloque um tempo de atendimento, tá? Então, quanto tempo você vai dedicar para aquele cliente? Meia hora? Então, você vai fazer, chegou na tua loja, uma introdução de 5 minutos, acolher, oferecer um café, oferecer banheiro, oferecer água, acolher o teu cliente. Aí você vai fazer a captação daquilo que ele precisa. E aí você vai mostrar o produto que você precisa para ele sair satisfeito, para ele falar assim, nossa, foi rápido a coisa aconteceu, eu estou saindo com um produto de qualidade, a coisa está acontecendo. Então, é mais ou menos isso que você tem que fazer. Para o atendimento, para quem é autônomo, seja quem for, seja qual profissão for, a minha sugestão é essa, porque eu sugiro isso para os meus clientes e dá muito certo, tá? Paulo, no caso de eu atender um cliente que eu negue a todo momento um diagnóstico... Não entendi. No caso de eu atender um cliente que eu negue a todo momento um diagnóstico meu, o que devo fazer? Exemplo, eu digo que ele está passando por algum problema pessoal sério e pergunto, mas... Ah, tá. O cliente que nega, tá? Dentro do Sintonia Quântica, eu tenho alguns clientes, Valéria, que eu tô passando por uma situação assim. Eu atendo vários amigos numa determinada cidade. E uma pessoa desses amigos sempre foi resistente a vir. Quando veio, eu falei assim, olha, o teu problema é que você tem muita raiva acumulada dentro de você e você se faz de fofo. E a pessoa falou, não, eu não tenho raiva, eu sou fofo. Tá, você tem muita raiva. Não, eu sou fofo. Então tá, eu não vou mexer nisso, eu vou abrir o teu campo para você olhar para a tua raiva. Quando eu converso com todos os amigos, todo mundo fala, olha, o fulano tem raiva, só que ele nega até morrer. Por quê? Porque ele aprendeu, dentro de uma visão cristã, que se ele tiver raiva, ele vai queimar no fogo do inferno. Então, ele vai estar o tempo todo negando o pecado, bem entre aspas, o pecado que ele tem. Então, eu vou abrir o campo dele para essa raiva começar a explodir, para ele ver, e daqui 6 meses, daqui 1 ano, essa pessoa vai voltar e vai falar assim, Paulo, realmente eu tenho muita raiva. E aí, a pessoa está pronta para ser atendida, tá? Mas não se preocupe com isso. Eu deixo, tanto que não voltou mais, e também o meu processo de liberdade deixa que a pessoa continue livre. Aconteceu isso em Maringá com uma senhora, essa pessoa falou, não tenho raiva, e eu mexi tão bem mexido que de um mês para o outro, essa mulher ela teve alergia, ela teve um monte de coisa e explodiu toda a raiva dela. E aí ela veio com a raiva bem forte, tá? Então, esse outro cliente, ele nega tão negado que ainda não veio não veio à tona, mas vai vir num determinado momento. Tá. Atendimento. Então, vamos lá. Tenho 7 minutos, eu vou falar rapidinho disso aqui. Atendimento de 1 hora. Defina o tempo em que você vai atender o teu cliente, tá? Estipula de 5 a 10 minutos para um diálogo antes e depois. Então, dentro dessa 1 hora, separa 5 minutos antes para pegar as informações e 5 minutos ou 10 minutos depois para você ir já encaminhando o teu cliente para o final do atendimento. Explicar para o teu cliente o que você vai fazer. O cliente ele tem que saber o que você está vendendo, o que você está ofertando. O cliente ele tem que saber, tá?
Explica para você que é terapeuta onde o cliente vai ser tocado e por que ele vai ser tocado, tá? Explica que não vai ser tocado em nenhuma parte íntima, tá? Explica. Explique que é o procedimento terapêutico, ele tem que saber, tá? Ninguém sabe muitas vezes do que é a nossa técnica. Eu explicando sintonia quântica toda vez porque a maioria das pessoas não sabem o que é a sintonia quântica, tá? Não utilizar ritual religioso, a não ser que você seja um pai de santo, a não ser que você seja uma mãe de santo, a não ser que você seja um padre, para você declarar e usar aqueles símbolos e aquelas mandingas ali, seja de onde for, para estar usando como tratamento terapêutico. Se não, não use nada, tá? É importante que o cliente esteja à vontade e relaxado. Ele veio até você. Se você é advogado, ele veio para estar à vontade e relaxado, ele está com um momento de tensão. Então, se você é terapeuta, mesma coisa, tá? Explicar que a terapia não faz milagre, o que você faz é um tratamento. Então, eu não vou curar a pessoa de uma semana para outra, eu não vou trabalhar a mudança dela se ela não fizer a parte dela, tá? Em geral, 3 a 4 sessões são necessárias para instaurar o equilíbrio inicial e a continuidade do tratamento é do cliente. Então, em 3 sessões, eu tento encerrar a situação. A maioria dos clientes ficam para dar continuidade no movimento que começou. Mas se for uma questão muito pontual, em 3 ou 4 sessões dá para resolver, tá? Explique sobre o tempo necessário da sessão. Faça uma ficha do seu cliente e utilize sempre que ele vier. Isso vai mostrar que você tem uma história dele na mão. O meu, ele é todo digitalizado e é de graça. Eu uso o Trello como ficha de cliente, tá? Então, escute o tempo todo, que é importante. Ouvir é importante, mesmo não sendo seu papel. Pessoal, tem mais um monte de coisa aqui. Leiam depois, que já está terminando o nosso tempo. E aí o Instagram, ele derruba a live daqui a pouco, tá? Se vocês quiserem, eu volto num outro momento, continuo. Quem não pegou o e-book, fale com o Jean depois, entre em contato mesmo na live, ou pegue o telefone que é 98804-5525, peça para o Jean, fale com ele no WhatsApp e ele manda para você esse e-book do trabalho que eu estou falando hoje. Aí, com o e-book mais o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, vocês conseguem acompanhar e montar uma linha de trabalho. Mesmo para a Cida que trabalhou... Cida não, desculpa. Para as pessoas que fizeram pergunta, que foi a Raquel e a outra menina, Cíntia, que fez a pergunta na outra sessão. O que vocês tiverem de pergunta, coloque, tá? Que eu vou respondendo conforme for dando tempo depois, tá bom? Pessoal, quem ficou na live até agora, muito obrigado. Na quarta-feira que vem, eu vou ver se o Inajar vem falar comigo aqui. Não me veio a ideia de falar com ele, ou o Inajar ou o Renan. Ou então eu vou estar falando de algum tema, eu vou buscar falar mais de energia. Como hoje eu trabalhei um tema específico de estrutura, na próxima live é a minha intenção trabalhar a questão de energia, de como você trabalhar essa energia nas tuas situações, tá bom? Pessoal, alguma dúvida a mais, alguma situação a mais? Já está mostrando aqui que vai derrubar para mim no Instagram. Alguma dúvida do pessoal do Facebook? De boa. Tem um monte de comentário ali, eu não consigo ler, tá? Mas de boa. Então, pessoal, obrigado por estar comigo mais essa quarta-feira. Divulguem, por gentileza, essas lives para a gente passar mais informação para mais pessoas, tá bom? Um abraço, fiquem bem, fiquem em casa, mantenha o coronavírus a 2 metros, a um esguicho de álcool de você, tá bom? Um abraço e fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Tem que colocar essa música.